Gente, aqui é Stefania Cristina. Eu já quero conversar um pouquinho com você sobre a separação da ilusão. A gente vive numa ilusão que todos nós somos separados e isso não é verdade. A gente tem que começar a se abrir, né, para novas experiências, se abrir para novas informações, porque o nosso planeta está passando por um momento, né, de transformação, de transição planetária. Então a gente ouve muito falar de transição planetária, física quântica, lei da atração, como a gente cria a nossa realidade, aquela coisa toda, isso transforma a nossa cabeça um bolor, né? Pelo menos a minha, assim, olha, no começo ficava meio biruta. Até quando eu ia dormir, assim, eu não conseguia me desligar, só pensando na lei da atração, como mudar minha realidade, o que é transição planetária, o que tudo isso tem a ver com a minha vida. E aí, com o passar do tempo, lendo ali, pesquisando aqui, escrevendo, né, que eu escrevo muito lá no meu blog, fazendo técnicas e aquela coisa toda, eu comecei a compreender exatamente tudo, melhor, quase tudo, né, porque ainda tem muita coisa que a nossa mente, né, ainda está limitada para entender, para absorver. Porque aqui, quando a gente está aqui na Terra, nesse 3D que a gente está vivendo agora, a gente tem uma visão muito limitada das coisas, né? Porque o nosso olho, ele não. O nosso cérebro, ele não codifica exatamente toda essa matrix que a gente vive, né? A gente fala de matrix porque é um holograma criado pela nossa mente. Que é aqui onde a gente vive, é um holograma que a gente cria através da nossa mente. E esse processo me pegou muito no começo, por quê? Porque como que a minha mente criou tanta coisa, né? Tantas coisas, e muitas dessas coisas é óbvio que eu não gostava. Então eu fiquei muito muito pirada com isso no começo, e eu demorei muito não a entender, mas eu demorei muito a aceitar. É aquilo que o professor Hélio Couto sempre fala, né? O problema não é entender, o problema é aceitar. O problema é aceitar que a gente fez tanta cagada na vida, o problema é aceitar que a gente construiu tanta coisa que a gente não gosta. Mas a partir do momento que a gente aceita essa realidade, que a gente aceita tudo isso que a gente criou e que a gente é sim co-criador da nossa realidade, tudo começa a ficar mais claro, vamos dizer assim. Eu não vou dizer mais fácil, porque tem muita coisa que a gente precisa compreender, muita coisa que a gente precisa ler e estudar para compreender isso tudo, né? Não é com poucas palavras e num vídeo curto que você vai entender, né? É depois de muita pesquisa, depois de muito estudo. Mas eu acredito que quem está despertando agora vai compreender uh, tudo que eu vou falar, né? Então, quando a gente entende, né, que a gente pode mudar através de quando a gente aceita, a gente pega e diz, ok, tudo bem, eu criei isso tudo, bora agora criar coisas que eu realmente quero, aquilo que eu realmente desejo e focar naquilo que a gente quer. Por isso que muita gente fala, né? Ai, foco, como é que é? Escreva as metas no papel para ter um foco claro. É exatamente isso. Como a gente cocria a nossa realidade através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, a gente acaba criando um monte de coisa que a gente não quer, que a gente não gosta. Por quê? Porque a gente pensa numa coisa e sente outra. A gente pensa, eu quero aquele carro, mas sente que não pode. Esse mês eu vou ter dinheiro, mas sente que não pode. Então a gente está sempre em desalinhamento com aquilo que a gente quer. E quando a gente consegue focar nesse alinhamento, né? Bom, eu quero aquele carro e eu tenho aquele carro e eu já sinto que eu tenho aquele carro, a probabilidade dele se manifestar na nossa vida é muito mais certa de que quando a gente está em desalinhamento. Quando a gente está em desalinhamento, qual é a resposta que a gente está mandando? Qual é o que a gente está mandando para o universo, né? A gente está mandando esse desalinhamento. A gente dá a forma para aquilo que a gente quer e na hora de sentir, sente na falta. O que se manifesta? A falta, porque os nossos pensamentos são elétricos. Eles têm a força de criar a holografia, né? De criar a nossa imagem mental, mas eles não têm força de se comunicar com o universo, de magnetizar,
né? Toda aquela energia que a gente já sabe da física quântica, né? De átomos, elétrons, prótons, para se manifestar na nossa densidade física. Então a gente tem que estar nesse alinhamento, nessa congruência, pensar e sentir que já é real, até que essa coisa se torne real. E é por isso que esse mundo das formas, o mundo da ilusão, dessa ilusão que a gente vive, provoca tanto desalinhamento, tanta incongruência, né? Tanto pela nossa ancestralidade, que a gente foi criado naquela ancestralidade que tudo era muito difícil, que a gente tem que pagar pelos pecados, que o que tem que trabalhar duro, e ao longo do tempo a gente foi se enchendo, né, de crença limitante, de acreditando em coisas que não fazem bem para nós, acreditando em coisas que não têm congruência nenhuma, né, que não tem verdade nenhuma, vamos dizer assim. Ainda antes eu estava pensando numa, né, que é bem interessante, que é eu sou pobre, mas sou limpinho. Quem nunca ouviu isso, né? Ou do avô, ou da avó, ou da tia, ou sei lá. Essas pessoas mais antigas sempre falavam isso, né? Ai, pode chegar, eu sou pobre, mas eu sou limpinha. E a gente armazenou aquilo como uma coisa boa, a gente armazenou aquela informação. Olha, ela é pobre, mas é limpinha, então eu posso ser pobre e limpinha, não tem nada a ver. A gente armazena essa crença limitante dentro de nós e automaticamente a gente recusa a riqueza. Porque quando a gente estuda as leis do universo, a gente percebe que a riqueza e a pobreza são os dois lados de uma mesma moeda, né? A pobreza está aqui, a riqueza está aqui, e são os dois lados da mesma moeda. Então, quando a gente pensa muito na pobreza, por exemplo, eu sou pobre, mas sou limpinho, a gente vai estar sempre esticando a corda para esse lado, né? E quando a gente quer ficar rico, a gente tem que fazer um esforço tremendo, porque aquilo ali nunca foi a nossa realidade. Então a gente não tem um parâmetro para chegar nesse ponto, na riqueza, mas a gente tem o parâmetro da pobreza, então chegar na pobreza é muito mais fácil do que chegar na riqueza, certo? Quem já nasceu em família rica ou tem família rica já é muito mais fácil, porque ele sempre teve o parâmetro da riqueza. Agora, quem é pobre e quer chegar na riqueza tem que fazer um esforço do caralho para chegar lá. Porque a gente tem o parâmetro da pobreza, mas não tem o parâmetro da riqueza. Então, a gente tem que buscar esse parâmetro da riqueza. Como que a gente pode fazer isso? Assistindo vídeos, indo e frequentando lugares melhores, uh, tentando conviver com pessoas, né, com outros valores do que aqueles que a gente está acostumado, né? Uh, e outra crença também, né, que todo pobre, que todo rico é snob, que todo rico é aquilo, é aquela um monte de coisa que a gente inventa. É tudo historinha que a gente conta pra gente mesmo, ou que ensinaram a gente a contar pra gente mesmo, porque nunca tiveram, né, o parâmetro de chegar até aqui. Aí inventam várias coisas, mas o fato é que existe gente boa pobre, existe gente boa rica, existe gente má rica, existe gente má pobre. Isso não é motivo ou não é empecilho para a gente chegar onde a gente quer, para a gente conseguir aquilo que a gente almeja. Então, por isso que muitos espiritualistas, né, como Osho falava, tire o quero e a felicidade você já é. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente tira a pobreza, tira a riqueza e apenas seja. Seja aquilo que a gente nasceu para ser, seja livre de dogmas, preconceitos, seja livre de muitas coisas negativas, né, que a gente tem que ir se trabalhando, né, essa reforma íntima, né, que a gente fala, que os espiritualistas falam muito, a reforma íntima, o que que é? É perceber tudo aquilo que a gente traz de negativo, tudo aquilo que a gente julga outra pessoa, tudo aquilo que a gente reclama da outra pessoa, e tirar essas ilusões
né? Essas ilusões da nossa cabeça. Porque tudo isso que a gente cria é ilusão da nossa mente. Porque na verdade não existe, porque na verdade não existe, por exemplo, aquela pessoa é cheia, aquela pessoa é, como é que eu vou dizer, aquela pessoa é cheia, né? Quando ela chega assim, as pessoas falam, a pessoa é cheia. Isso não a gente julga, né, as pessoas de acordo com os filtros que a gente traz dentro de nós, de acordo com as informações que nós temos armazenadas dentro de nós. Então, para a gente não julgar as pessoas, a gente precisa fazer essa reforma íntima, retirar, né, tá sempre se policiando, sempre tentando entender o porquê que a gente julga as pessoas, o porquê que a gente de repente pensou determinada coisa daquela pessoa. Se a gente vê determinada coisa naquela pessoa, é que a gente tem que limpar na gente, né? Um bom trabalho é o Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, né? Se libertar da culpa, se libertar das coisas negativas que ensinaram pra gente, né? Desde pequeno a gente foi ensinado que não faz isso porque senão vai te acontecer aquilo. Não deixa comida no prato porque a criancinha lá da África tá passando fome. Porque não faz isso porque fulano, aquilo, aquele outro. E aí vão criando esse monte de culpa. E a nossa mente, né, como ela é holográfica, a gente acaba trazendo essas holografias para a nossa vida e vivendo de acordo com essas ilusões que na verdade não são reais, são projeções da gente e das outras pessoas que a gente acabou aceitando isso como uma realidade para a nossa vida. Então, agora, com todo esse processo de despertar, com todo esse processo de transição planetária, muita gente vai se abrir para isso. Assim como eu me abri, como eu vejo muitas outras pessoas se abrindo e compreendendo isso e tentando compreender e buscando cada vez mais informações para compreender isso, porque não é uma coisa fácil. Por isso que na época de Jesus, né, quando ele desceu para a Terra, deram um jeitinho de, né, crucificar ele, matar logo, porque ele estava explicando exatamente isso para as pessoas. Essa reforma íntima que a gente precisa fazer. Tanto é que ele curava as pessoas e quando as pessoas diziam, o Senhor me curou, ele falava, não, a tua fé te curou. O que, que isso quer dizer? Porque tudo aquilo que a gente acredita 100% é real. Não tem como você chegar para uma pessoa que acredita fielmente numa coisa e dizer para ela, não, isso não é real, isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Se ela acredita, é real. E é real por quê? Porque ela acredita e está em ressonância com aquela frequência, com aquela vibração. Certo? Então, é importante a gente entender isso. Se a nossa vida não está como a gente quer, por que, que a gente acredita que ela é real? A gente tem que começar a acreditar numa vida melhor para aquela vida melhor poder se manifestar. Se a gente continuar acreditando que a nossa vida não está legal e é assim que tem que ser, porque eu fiz isso, aquilo na outra vida e eu estou pagando nessa, vamos continuar dentro do buraco. Então o negócio é sair do buraco. E muitos espiritualistas já falaram, se você tem que se perdoar, se perdoe. Perdoe aqueles que te magoaram, perdoe aqueles que te feriram, deixe as bagagens emocionais, as coisas negativas, tudo aquilo que não serve mais. É como o professor Hélio Couto fala, né? Por que, que é tão difícil soltar? Exatamente por isso, porque a gente se culpa tanto, a gente quer se punir, e se punir é uma coisa assim que eu acho que tem dentro do ser humano, né, pelo que eu vejo na internet e pelas coisas que eu leio e pelas pessoas que eu convivo, é uma coisa tão hereditária, é uma coisa tão enraizada em nós que é complicado se libertar disso. Porque a gente foi criado muito na culpa, então tudo a gente se culpa. Se eu ganho dinheiro demais, eu me culpo. Se eu não ganho nenhum, eu me culpo. Se eu não ajudo fulano, eu me culpo. Se eu ajudo, eu me culpo. Então é tudo baseado na culpa, no medo, na dúvida. E para a gente acabar com isso, a gente tem que começar a se concentrar mais no nosso coração, na nossa essência divina, né? Se concentrar mais na gente, porque tudo aquilo que eu reflito para fora é o que eu tenho dentro de mim. O outro,
a outra pessoa não existe. Ela é apenas um reflexo de mim mesma. Porque Deus, o todo, o universo, se individualizou aqui no mundo das formas para a gente poder ter essa experiência humana e para ele adquirir mais consciência, mais experiência. Mas isso já é assunto para outro vídeo. E se você gostou, me dê um like, me dê um joinha, se inscreva aqui no canal, é muito importante para mim. E é claro que eu vou fazer uma propaganda aqui dos meus orgonites, que os orgonites me ajudaram muito nessa expansão de consciência, trabalhando com cristais. Eu sempre fui muito ligada com cristais. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre adorei muito cristais. Só que teve uma fase da minha vida que eu comprava cristal e ele logo se estourava. Eu comprava cristal e ele se estourava. E depois de algum tempo que eu fiquei descobrindo o porquê disso. E agora eu entendo perfeitamente o que houve naquela época que estourava os cristais, que eu acabei desistindo. Os cristais, eles são os maiores pendrives desse mundo físico, tá? Aqui esse é um cristal com o símbolo do chocorrei, do reiki, né? E aqui cristais de citrino para atrair prosperidade, riqueza, aquela coisa toda. E para transformar as energias negativas na nossa volta. E o que eu descobri? Eu sempre amei cristais. E depois, com a minha própria experiência, né, sempre me vinha na cabeça, faz orgonite, faz orgonite. Aí eu ficava ali namorando os vídeos do professor Luiz Ramos, né, que ele ensina a fazer orgonite. Ele tem o blog dele lá do Reiki Pro. E eu ficava namorando, né, faz uns 3 anos já que eu ficava namorando aquele blog, olhando os vídeos dele, achando lindo o jeito, sabia tudo, né, como fazia tudo, mas eu nunca tinha feito uma orgonite. E aí, com todo esse meu processo, né, de despertar, de entender um pouco mais e como ajudar a humanidade, eu compreendi, né, me veio um chamado muito grande de fazer orgonites. Eu comecei a fazer as orgonites e aí também conheci outras pessoas no YouTube e tal que fazem orgonites. Mas para mim o que aconteceu foi um despertar de consciência muito grande e também foi energeticamente, né, ajudou demais a minha energia. Eu não sabia, mas é assunto para outro vídeo também, a gente é muito sugado energeticamente pelos seres que a gente não enxerga, né? Pelos reptilianos, pelas energias negativas que estão à nossa volta. A gente é muito sugado energeticamente, principalmente quando a gente dorme. E os orgonites, eles nos ajudam muito neste processo. Eles nos ajudam muito porque o que acontece? Os orgonites, eles... Agora eu já mudei de assunto do vídeo, né? Mas é muito interessante eu falar isso para vocês, porque vai ajudar bastante na transição planetária de vocês. Nós temos um campo, né, em volta de nós, é a nossa aura. Para quem enxerga, muitos enxergam e até naqueles aparelhos Kirlian, que é o nome, ela atinge mais ou menos 2 metros à nossa volta. Porque a gente tem que compreender também que a gente é um espírito habitando um corpo, e não ao contrário, né? A gente é um espírito habitando um corpo. Esse mundo da forma, essa separação que a gente enxerga, é apenas uma ilusão da matéria para a gente poder se experienciar, né? Experienciar a vida, experienciar quem nós somos, experienciar a vida em geral. Né? Então esses seres que a gente não enxerga, que são os seres reptilianos, que eles têm a tecnologia, né, de sugar a nossa energia, principalmente quando a gente dorme, principalmente a nossa energia sexual também. Então, os organismos ajudam muito nisso, porque eles reforçam o nosso campo eletromagnético através dos íons, né? Transformando todos aqueles íons positivos, que são os íons que são os íons ruins, né, para nós, que quando os íons são muito positivos, muito positivados, faz mal para a nossa saúde. Então tem que ter íons, bastante íons negativados, para nossa saúde estar perfeita, tá legal. Então, o nosso corpo ele tem que estar sempre, né, com esse campo áurico em volta de nós, sempre com essa energia equilibrada, nem muito,
e nem menos, mas equilibrada. E quando a gente anda em grandes centros, ônibus, carro, metrô, a gente fica em desequilíbrio com essa energia. Você não chega em casa às vezes e se senta assim, ai, parece que fui sugada, parece que me sugaram como uma manga, assim, né? E largaram só o bagaço. Isso aí é a sugação energética que a gente tem e a gente não sabe. Isso aí aconteceu muito comigo até que me caiu a ficha, né? Porque sempre caía para mim, vai estudar sobre energia, vai estudar sobre energia. E a gente sempre naquela, né? Protelando, 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 até que pum, né? Chega uma hora que não adianta mais. E aí de tantos ataques que eu sofri energeticamente, eu fui atrás e descobri as orgonites e o poder que as orgonites têm sobre o nosso campo energético, sobre a nossa casa, como elas podem nos ajudar e transformar a nossa energia. Então isso é bem legal e bem interessante também para você ficar ligado. Então toda essa ilusão, né, que a gente tem da materialidade, toda essa ilusão, isso começa a se abrir com mais clareza para a gente e a gente percebe que essa ilusão são sim projeções da nossa mente e que a gente pode sim mudar essa realidade, claro, com muito entendimento, com um estudo, né? Porque ninguém vai se iluminar assim, um passe de mágicas, né? A iluminação nada mais é do que absorver informações para entender como essa realidade física funciona e abandonar, claro, as crenças que a gente tem sobre religião, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre um monte de coisa na nossa vida. Porque a gente está aqui para experienciar, para viver. A gente não precisa estar se culpando ou achando que os outros são culpados pelas cagadas que a gente faz na vida. Não. A gente tem que entender que a gente está aqui para ter uma experiência humana e viver essa experiência da melhor forma possível. Então eu espero que você dê o seu like, é muito importante para mim. Se inscreva aqui no canal, aqui Silvane Cristina, eu vou trazer mais assuntos como esse, de espiritualidade, dimensões extraterrestres e tudo mais que abrange essa nossa realidade física. Gratidão, namastê, até a próxima. Tchau.